Acuado pelas pesquisas de intenção de voto, que apontam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno das eleições, Bolsonaro e seu governo decidiram aprofundar suas táticas fascistas, que vão desde a mentira deliberada até o assédio jurídico, passando, claro, pela violência verbal. Eu já explico. Olá a todas, todos e todos vocês, eu sou João Willis, o seu informante. Ciente de que vai perder as eleições, porque todas as pesquisas de intenção de voto apontam a vitória de Lula, Bolsonaro e os militares de seu governo decidiram jogar suspeição sobre o sistema eleitoral que o elege há mais de 30 anos, em relação ao qual ele nunca havia apresentado nenhuma queixa. A acusação é de que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas. Além disso, o Bolsonaro tem espalhado nos grupos bolsonaristas no WhatsApp e no Telegram, grupos que não podem ser escrutinados, que são mídias sociais fechadas. Bolsonaro e seu governo têm espalhado nesses grupos que se Bolsonaro não fizer 70 milhões de votos é porque as eleições foram fraudadas. Detalhe, Bolsonaro foi eleito com 57,7 milhões de votos nas eleições passadas. Ou seja, ele não vai poder, nem poderia jamais fazer 70 milhões de votos, principalmente numa eleição em que ele aparece atrás do favorito a vencer, que é Lula. Humberto Eco, no seu breve ensaio chamado Fascismo Eterno, aponta que uma das características do fascismo é o populismo seletivo, aquele em que a emoção ou a vontade de um grupo seleto de pessoas é confundido ou apresentado como a voz do povo, como a verdade. Então, nesse caso, Bolsonaro tem utilizado esse populismo seletivo. Aquilo que sua seita acredita que é verdade é apresentado como a verdade. Então, como ele tem apresentado aos seus seguidores a mentira de que as urnas eletrônicas são fraudadas, os seus seguidores acreditam que ele terá 70 milhões de votos, e se não tiver é porque sim, as urnas foram fraudadas. A vontade de uma minoria, a emoção dos membros de uma seita, porque o bolsonarismo é uma seita, está apresentado como a vontade do povo, como a verdade. A outra questão envolve um comportamento de Bolsonaro de muito tempo. Bolsonaro venceu as eleições perpetrando um discurso de ódio contra minorias, contra a comunidade LGBT, contra as pessoas pretas e pobres, contra os quilombolas, contra as mulheres, contra os povos indígenas e contra a esquerda de uma maneira em geral. Bolsonaro disse textualmente que ele, vencendo as eleições, ele levaria à ponta da praia a dissidência à oposição política, ou exilaria, ou mandaria matar. Bolsonaro disse que a sua especialidade era matar. Ao longo de 4 anos, Bolsonaro proferiu diferentes discursos de ódio contra jornalistas, contra a imprensa de uma maneira geral, contra líderes políticos. Bolsonaro perpetra discurso de ódio. Bolsonaro manejou a Covid-19 de maneira que 700 mil pessoas morreram. Bolsonaro era negacionista, negava que a pandemia existisse, que a doença fosse grave e chegou a promover medicamentos ineficazes para o tratamento da enfermidade. Bolsonaro também fechou os olhos ou negligenciou a ação criminosa de traficantes de madeiras e garimpeiros ilegais em terras indígenas, assim como negligenciou o assassinato de lideranças políticas. Entretanto, quando Lula disse numa recente entrevista que Bolsonaro era genocida, e ele, Bolsonaro, está sendo acusado de genocídio no Tribunal Penal Internacional, ele decidiu cometer assédio jurídico contra Lula, acusando Lula de discurso de ódio. Essa é a outra característica do fascismo, a inversão de valores, a corrupção dos fatos. Quem profere discurso de ódio é Bolsonaro. Quem fez uma campanha baseada em discurso de ódio é Bolsonaro. Entretanto, ele apela agora a um assédio jurídico, fez 7 citações ao Tribunal Superior Eleitoral, acusando Lula de discurso de ódio. Então vejamos bem como o bolsonarismo, agora que a campanha eleitoral começou para valer, está radicalizando nas suas táticas fascistas. Eu sou João Willis, o seu informante.